Nós estamos concluindo assim praticamente, só que na quinta-feira passada, os relógios cruzaram 9 horas e nós paramos para concluir hoje o assunto que nós iniciamos quinta-feira passada. E nós vamos voltar ao texto que está em Mateus capítulo 5 e versículo 1, que nos diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Eu penso que quando Jesus começou essa ministração ali às margens do Mar da Galileia, uma daquelas colinas que Jesus pronunciou essas palavras, eu penso que ele o fez de uma forma muito serena, tranquilo, usando assim a força do vento para que a sua voz pudesse chegar no lugar mais distante. Porém, palavras poderosíssimas que têm atravessado milênios e têm surtido um efeito poderosíssimo no nosso meio, e nunca ela envelhece, pelo contrário, vem ganhando força, porque as palavras que Jesus pronunciou aqui há quase 2000 anos atrás são palavras de uma profundidade que nós podemos passar aqui semanas e meses trabalhando este assunto, e posso lhe dizer, não é se esgotar. Porque mesmo o apóstolo São Paulo disse: ó profundidade das riquezas. Ou seja, a palavra do Senhor ela não se esgota. É uma fonte inesgotável. E nunca seca. Eu me lembro que uma vez eu fui tirar água ali perto de Serra Negra, parei o carro e fui pegar água em uma das fontes daquelas montanhas. E depois de pegar a água, eu me lembrei que eu tinha que fechar a torneira. Me voltei e disse: não fechei, porque a gente se acostuma tanto a pegar a água e fechar a torneira. Eu disse: não, mas é uma bica, não se fecha. Eu fiquei assim, olhando para um lado e para o outro, se ninguém viu, porque a gente fica até envergonhado, porque você está acostumado a buscar água e fechar. Só que eu busquei e não fechei. Queridos, é assim. Quando você vem à igreja, não significa dizer que esgotou. Amanhã tem mais. Depois da manhã tem mais. Domingo pela manhã tem mais. E nunca vai se esgotar. Porque Deus é uma fonte inesgotável. Todos aqueles que vêm ao Senhor, pode ter certeza. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de chegar ali nas cachoeiras de Foz do Iguaçu. É impressionante o volume de água que cai e não se esgota. Então, imagine só a palavra do Senhor, né? Mas o versículo que nós estamos hoje trabalhando, queira Deus, eu quero concluir, é o último versículo que nós lemos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E nós abordamos esse tema na quinta-feira, no sentido de Jesus
estava ali ministrando aos discípulos e aqueles que ali se fazia acompanhar, a multidão que conseguiu subir a montanha e estar próximo de Jesus, é que Jesus ele vai dizer: feliz é o pacificador. Jesus estava falando, não só feliz é aquele que tem paz, porque você ter paz já é muito bom. Você ser ter paz consigo mesmo já é muito bom. Agora, Jesus vai pedir para que as pessoas, dentro do seu reino, não basta somente você ser uma pessoa feliz, mas você ser um agente, um multiplicador da paz. Ou seja, por onde você passar, as suas atuações aqui no mundo, ou seja, o seu entrar e sair, o seu trabalhar, o seu agir, possa também ser um agente de paz. Porque quando você vem ao reino, você não vem para se isolar e ficar numa redoma de vidro e se fechar em si mesmo. Não, não é essa a proposta do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é você ser uma pessoa ativa, participativa, ou seja, você trabalhar. Jesus disse: o meu Pai trabalha e eu também trabalho. Ou seja, o reino é um trabalhar. Agora, quando você vem para esse reino, Jesus quis dizer assim: olha, uma vez que você já foi salvo e que você passou por esses pontos, agora você já tem possibilidade, você tem condições de gerar paz. Porque Jesus bem sabia que o mundo está sem paz, em aflições. Existem ruídos por todos os lados. Ou seja, as tensões estão altíssimas. Desde o princípio, como eu disse para os irmãos na quinta-feira passada, Deus teve que fazer algumas intervenções fortíssimas. Era do seu desejo fazer com que cidades desaparecessem em questão de minutos? Quando assim falo, estou me reportando a Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, que foram abaixo do nível do mar, soterradas, em virtude de problemas, conflitos, pecados. E Deus mostra assim que ele tinha pressa em fazer aquilo. Ou seja, Deus estava no limite. Quando ele pede para que Ló e a sua mulher e as suas 2 filhas chegassem na cidade de Zoar, rapidamente, é porque, queridos, vamos entender, a água já estava em 99. Porque em 100 entra em ebulição. Já estava no ponto. E mesmo quando Deus destruiu os contemporâneos de Noé, ali eu vejo assim uma paciência de Deus. Esperar 100 anos para tomar uma atitude. Misericordioso. Deus queria que aquele povo se salvasse. Mas se percebe que não teve avanço. O povo preferiu viver nos seus pecados. Mas quando eles viram as comportas se abrindo, as fontes se rompendo, água vindo por todo lado, e a Bíblia diz que durante 40 dias e 40 noites choveu sem parar. Agora eu fico a pensar, irmãos, foi um negócio assim terrível. Porque você vê a água subindo cada dia e você com as crianças no colo procurando montanha mais alta. Ali tem uma, vamos para lá. Vamos para lá. E uma semana, 2, 3, e de repente você está no ponto mais alto e a água subindo e não tem para onde ir. Impressionante, viu, irmãos? Não tinha escape. Agora, isso por causa de problemas da humanidade. E Jesus ele vem aqui
dizer assim, olha, feliz é aqueles que, por onde passar, seja um pacificador. Porque ele sabia que os conflitos iam estar em todos os lugares. Agora, por outro lado, irmãos, vamos entender, o homem, ele não quer viver em conflitos. Sim ou não? Eu vou acordar hoje e vou ser um conflitante. Eu vou viver hoje um dia sem paz. Eu vou procurar guerra. Isso não é um padrão. Se isso acontecer, porque a pessoa está com um certo desvio de conduta. Ele está com um problema mental. Mas dentro de uma razão normal, as pessoas procuram paz, querem viver bem, querem estarem bem. Agora, nessa busca da paz, nesta busca de viver bem, é aí que está o problema. E é aí que começa, porque nem sempre quando você vai à procura de viver bem, você consegue acertar. Porque você tem N portas que pode dar errado. Só tem uma que dá certo. Estão entendendo? Só tem uma porta. E Jesus disse, eu sou a porta. Ou seja, se você não entrar por esta porta, vai dar errado. Vai dar muito errado. Então, a procura da paz, sem Deus, você não vai encontrar. Não se engane. Sem Deus. Mas eu vou encontrar paz no meu amigo. Piorou. Não, ele vai te ajudar até certo ponto. Mas depois ele se esgota. Há pessoas que conseguem ajudar o outro um pouco. Mas depois ele não ajuda mais. Porque ele se esgota. Vai nos seus limites. Né? A Bíblia diz que a mulher tem um amor muito grande, que dotado por Deus, ela avança nessa vida, questão de filhos, mais do que o homem. Muito mais. Se vocês forem ali nas penitenciárias aqui, que tem aqui em Hortolândia, as filas dobram ali. Você vai ver ali só o sexo feminino. E se submete a momentos difíceis ali para entrar. Por quê? Porque o limite dela é maior. O nível de tolerância é muito maior. E isso está na Bíblia. Pode uma mulher esquecer do seu filho? Mas mas a Bíblia diz que Deus disse, o amor dela é maior, mas eu sou maior ainda. Eu vou além. Agora, esse conflito, irmãos, esta guerra que está aí, é desenfreado, o homem correndo atrás desta paz. E, às vezes, ele fica a pensar que a paz está em um lugar. Se eu for lá, eu vou encontrar a paz. Se eu ficar aqui, eu vou encontrar a paz. Mas eu preciso dizer nesta noite, você que nos acompanha, que a paz não está em nenhum determinado lugar. Não se engane. A paz está ali. Se eu for ali, eu vou encontrar a paz. Sabe por que eu vivo assim? É por causa do ambiente que eu estou vivendo, que está me gerando essas perturbações e que tem me tirado o sono e o prazer de viver. Vou lhe dizer, não é. Não é. Querido, se existe um lugar na terra que era uma perfeição, eu disse aqui quinta-feira passada, qual é? O Éden. O Éden era uma perfeição. E dentro deste lugar perfeito, alguém perdeu a paz. Se alguém perdeu a paz no Éden, então, aqui já se fecha que o lugar não determina.
a sua paz. Agora, você pode determinar a paz. Se você estiver com Deus. Grave isso na sua mente. É você que determina o ambiente, e não é o ambiente que determina você. Se no Éden se perdeu a paz, querido, tira isso da sua mente. No lugar perfeito. Só bastou não se apegar nas palavras de Deus. Foi o ponto. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, à medida que o homem desconhece a palavra de Deus e fica com dificuldade de entendimento, ele é um potencial a perder a paz. Mas à medida que você chega perto desta luz, você se aproxima deste Deus e você deposita sua confiança nele, automaticamente começa a gerar paz no seu coração. Porque a paz que Deus lhe dá não depende do meio. Não depende. Aqueles que moram na favela não têm paz. Não é a favela que vai trazer problema para as pessoas. A favela em si não tem poder para trazer destruição às pessoas. Mas as pessoas que estão ali podem trazer problemas. Agora, por outro lado também, há pessoas que moram em condomínios suntuosos. E lá dentro é um conflito. Sem paz. As pessoas estão lá se matando, se guerreando. Por quê? Queridos, a ausência de Deus não traz paz para ninguém. Não. Às vezes nós olhamos para as coisas e isso aqui não está me trazendo paz. Eu me lembro que quando era criança, ainda com meus 7, 8 anos, não sou muito velho não, viu? Não sou muito velho não. Mas eu me lembro que a turma dizia que o rádio era o demônio. Não sei se alguém viveu dessa época. O rádio era do demônio. Então as pessoas olhavam para o rádio e se afastavam, porque o rádio era o problema. E depois, mais para frente, a televisão é do capeta. Quem ouviu isso? Quantas pessoas ouviram? A televisão é do capeta. Agora, o rádio ficou para trás. A televisão ficou para trás. Né? Primeiro foi a preto e branco. E depois as pessoas colocavam um plástico na frente para transformá-la colorida. Eu me lembro que a gente colocava os plásticos. Eu não, porque naquela época não tinha, mas põe um plástico na frente e o preto e branco refletia naquelas cores. Estou assistindo televisão a cores. Mas era um plástico. Mas depois veio a colorida e as pessoas ficavam tão animadas assistindo aqueles desenhos que ficava amarelo, verde, azul. Bom, mas era do demônio. Agora, por fim, queridos, veio a internet. Também a internet é do maligno. Queridos, vamos entender uma coisa. A ciência se multiplica. Eu brincava antigamente, assim, quando garoto, acho que você também fez isso. Acho que pegava uma latinha de massa de tomate. Fez também? A gente colocava uma linha e a gente falava para o nosso irmão assim, vai lá na rua. E a linha, dentro da latinha, a gente falava, alô! E às vezes a latinha ficava chiando, alô! E a gente se conversava através da linha. Fez também? Acho que não fez. Nós fazíamos muito isso lá em Rio Preto. Se conversava através de uma linha e dizendo que era o telefone.
da linha, passou para o telefone agora a internet e aquelas coisas todas. Mas aonde eu quero chegar com isso? Que esses instrumentos em si mesmo não têm força para nada. Nem rádio, nem televisão, nem latinha com linha. Nada isso tem poder em si mesmo de destruição. Agora, o que se põe ali é o homem. É o homem que coloca ali os seus programas. É o homem que coloca ali o mal. Ele pode colocar o mal, como ele pode colocar o bem. Ele pode colocar ali um curso para você fazer à distância, sem precisar você sair de casa. Ele pode colocar ali coisas, um programa para você ouvir a palavra de Deus. E você lá onde você está, na beira do rio Amazonas, através da internet, você conhecer Jesus, aleluia. E você entrar em contato com esse nome poderosíssimo. E lá onde você estiver, você está em contato com a palavra de Deus. Então, preciso dizer, o diabo não tem rádio, não tem televisão, o rádio não tem internet, ele não tem nada. É o homem sem Deus, aonde ele chegar, ele muda o ambiente, ele muda a televisão, ele muda a internet, ele faz o que? Ele é o causador do problema. Quando ele não tem Deus, ele é um agente para o mal. É importante você separar uma coisa da outra. Você pode usar uma faca para fazer igual de picanha, né? Cortar uma picanha, um bife, um tomate. Mas você pode usar uma faca para o mal. A Bíblia diz que o homem descobriu através do pecado a ciência do bem e do mal. É bom a gente separar. Então, se você tem Deus no coração, você é um pacificador. Se você tem Deus no coração, aonde você vai, você é um veículo da paz. Se você de uma hora para outra se ver dono de um canal de televisão, queridos, o que isso não vai acontecer, irmãos? Irmãos, imagine só. Se de uma hora para outra você ser dono de uma rede de televisão ou de rádio e você usar esse instrumento para alcançar os perdidos da terra, então ela em si mesma não tem poder de destruição, mas os programas que ali se põem pode se declinar para o bem ou pode se declinar para o mal. Isso vai depender de... Agora, nessa busca incansável, você precisa distinguir uma coisa da outra. O ambiente, aonde você chegar, você pode mudar. A Bíblia diz que Daniel, quando chegou na Babilônia, ele não foi mais um judeu. Ele foi o Daniel. O Daniel. Ali ele fez a diferença. Ali ele cresceu, ele se desenvolveu, mas ele não participava daquilo que ele colocou diante dos seus olhos. Ao ponto de um momento eles ficarem tão incomodados com Daniel que bolaram um plano para a sua morte. Mas Daniel, quando viu que o edito foi assinado, a Bíblia diz que ele foi lá para o seu quarto, abriu a janela para Jerusalém e dobrou o seu joelho e foi falar com Deus. Aleluia! Sabe por quê? É porque ele era o Daniel. E não é o meio que vai me mudar. Quando você chegar na escola, na faculdade, você não pode ser mais um ali. Você tem que ser a luz naquele lugar. Então não é o ambiente que vai lhe mudar. Você vai mudar o ambiente. Lá na sua casa, é você que muda a história. Não deixe que o ambiente ganhe força e você se mude. Não. Você tem que continuar cantando que nem canário. Amém? Então, Daniel, ele se disse, eu vou buscar o meu Deus da mesma forma. Os irmãos conhecem bem a história. Ele fez a diferença, porque
ele foi jogado na cova dos leões. Ele foi jogado. Deus, ele disse, não, pode jogar, não tem nenhum problema. Agora eu quero ver o leão comer. Você pode ser jogado na cova. Agora, depois que você cair no poço, aí eu quero ver o que vai acontecer. Queridos, o inimigo consegue chegar até certo ponto. Só que dali para frente, Deus toma o controle. Aleluia. É bem possível que você esteja atravessando algum problema, alguma dificuldade, e que você não está entendendo, dizendo, mas Deus, o senhor não está vendo? Que eu estou caminhando para a cova? Pode ir para a cova. O senhor não está percebendo que estão abrindo a boca da cova? Estão abrindo. Deixa abrir. Mas Deus, eu estou vendo os leões lá no fundo. Não tem problema. A hora que você cair no fundo do poço, Deus disse, aqui ninguém come ninguém. Aleluia. Ninguém vai pôr a mão em você, ninguém vai relar, ninguém vai fazer nada, porque eu estou no controle de todas as coisas. Então, não precisa você ficar preocupado. É manter o seu padrão. Eu acho muito lindo, irmãos, aquele versículo que aqueles meninos disseram, se Deus quiser, Ele pode nos livrar da fornalha. Eles não disseram que Deus iria livrar. Eles disseram, Deus pode nos livrar. Achei muito bonito a decisão deles. Disse, se Deus não quiser, não tem problema. Ele disse, se Ele quiser, Ele pode. E o que Deus fez? Livrou os 3. Mas quem levou para a fornalha? Pereceram. Então, nos percebe que, mesmo você estando colado no corpo do outro, sentindo os mesmos calores, um caiu, mas os meninos ficaram em pé. Então, significa dizer que você é uma pessoa que o calor só chega em você, mesmo você estando junto, não vai acontecer nada. Agora, queimou sim, queimou as cordas. Eles saíram amarrados. As cordas podem queimar, mas nem um fio de cabelo, aleluia. Tudo foi protegido, porque esses meninos, eles interferiram no meio. O meio não interferiu neles. Eles manteram o padrão. Disse, nós não vamos ajoelhar. Eu sei que é viver na Babilônia. Agora, os conflitos, irmãos, que estão por aí, nós precisamos ter esse entendimento. Existem problemas, irmãos, por todo lado. Vamos falar da família. Querido, a família é um lugar, um cantinho que Deus nos estabeleceu para que fosse um celeiro da paz. Sim ou não? É. Mas, infelizmente, irmãos, as famílias têm sido um lugar de insegurança. As famílias. O lugar do aconchego para você dizer assim, estou em paz. É ali que está acontecendo os grandes conflitos. Mulheres sendo assassinadas. Filhos, brigas, discórdias, contendas, problemas. Não se entra em um acordo. Guerras, pelejas. Um lugar que era para você chegar e dizer, aqui é o meu cantinho da paz. Não, é o campo da guerra. Das grandes perturbações. Conflitos generalizados dentro das famílias. Nas escolas. Dentro das empresas. Agora, dentro também de igrejas, irmão. Dentro de igrejas, problemas, conflitos, não se fecha. Por quê? Porque as pessoas não querem abrir mão, ele não quer ser esse pacificador, ele quer estar dentro dos meus
direitos. Os meus direitos têm que prevalecer. Eu não sou um pacificador. Quando assim a comunidade pensa, vive no conflito, irmãos, vive sem paz. E assim, essas igrejas, elas não crescem, elas não desenvolvem. Muitos lugares vivem um barril de pólvora, cada um buscando o seu propósito. E vamos lembrar, irmãos, aquilo que Deus fez, criou, está dando certo. Deus fez o sol para brilhar, e ele brilha até hoje. Aleluia! Deus fez o sol para brilhar, e o sol brilha até hoje, nada muda. Verdade, irmãos, Deus fez, produziu semente para que as sementes cresçam, floresçam e frutificam. Eu pergunto aos irmãos, houve mudança? Não, acontece certinho. Agora, Deus criou, irmãos, o homem para que ele fosse feliz. Prefere morrer, prefere a morte, prefere viver em guerra. Abre mão, muda a sua história. Seja esse agente da paz. Jesus disse assim, bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados são os pacificadores. Você tem que ser esse agente da paz. Você tem que ser. E por incrível que pareça, o reino das trevas vive desorganizado? Vive, não? Não. Paulo chega a dizer que lá há principados, há potestades, há uma organização no reino das trevas. Eles se fecham. É um reino que tem uma organização para destruição. Agora, se Deus nos chamou para a paz, irmãos, se Deus nos chamou para a luz, vamos, irmãos, se unir para a paz. Vamos nos unir para que haja um consenso no nosso meio. Por quê? Porque sem paz, irmãos, sabe o que vira? Vira uma arena. Sem paz, vira uma arena de medo. Sem paz, a nação se mergulha, as comunidades viram em densas trevas. Sem paz, o mundo vive essa síndrome de pânico. Os problemas se assustam, se avolumam e crescem de todas as maneiras quando não há paz. Agora, vamos caminhar no sentido da busca da paz. Quando eu procuro a paz, e às vezes quero que as coisas acontecem do meu jeito. Esse é o grande problema. Porque a paz, irmãos, ela tem um caminho. Ela tem um caminho a seguir. Né? Há pessoas que procuram um meio de paz, se eu não encontro aqui, vai para outro lugar. Porque ele está que nem uma abelha em polos. E dizendo, eu procuro aqui, eu procuro lá, e eu quero ouvir alguma coisa de paz, eu preciso fazer aquilo que eu desejo. A Bíblia nos fala, irmãos, que Jeremias, ele viveu numa época muito difícil. Nos dias de Jeremias, foram dias difíceis. Deus o chamou para um ministério profético, numa época muito difícil em que Israel estava passando. E a Bíblia nos fala no capítulo 27, que, em versículo 1 e 2, eu não vou ler porque quero ganhar tempo, estou com medo de não terminar. Que Deus pediu, disse a Jeremias, eu quero que você construa um jugo. Um jugo e ponha no seu pescoço, um tipo de um grilhão que se põe em animal, põe essa canga no seu pescoço, porque isso aí vai estar dizendo alguma coisa para o povo. Esse jugo que você vai colocar no seu pescoço, isso aí tem uma mensagem profética para essa nação. Dizendo assim, essa nação vai entrar dentro de um jugo, e esse jugo, essa nação que vai ter domínio sobre vocês, essa nação é Nabucodonosor.
E olha, assim como o animal não consegue se livrar do jugo, não queira vocês tentar se livrar deles. Porque vocês não vão conseguir. Ou seja, Deus estava já ditando a regra, o que ia acontecer. E dando assim, olha, vocês fiquem quietos. Porque Nabucodonosor, quando ele sitiar vocês, não queira esboçar resistência. Porque não vai adiantar. Então esse jugo que vai ficar sobre o seu pescoço é um símbolo. Mas, queridos, no meio dessa problemática toda, a Bíblia diz que levantou um profeta chamado Ananias. Ananias. Está em Jeremias capítulo 28, versículo 10. Marca, depois vocês vão ler o que aconteceu. Aconteceu, irmãos, é que a procura da falsa paz. A procura da falsa paz. Ananias, irmãos, começou a pregoar que esse cativeiro ia durar quanto tempo? 2 anos. Ou seja, ele começou a profetizar uma paz que não ia existir. Ele começou a profetizar algo que não ia acontecer. E vou dizer uma coisa aos irmãos. Há pessoas que estão à procura de uma paz e querem ouvir aquilo que desejam. Não querem submeter às verdades, à palavra de Deus. Não querem se submeter àquilo que realmente eles precisam ouvir. Mas esse profeta falso se levantou no meio do povo de Deus e começou a dizer que o rei Joaquim, que estava na Babilônia, ele ia voltar e que ele não ia morrer, não. Era o desejo do povo. Agora, os irmãos, imaginem só, um homem se levantar no meio da congregação e começar a dizer tudo aquilo que as pessoas querem ouvir. É só 2 anos só de cativeiro. O nosso rei, que eles tanto gostavam, Joaquim, ele vai voltar. Agora, irmãos, imaginou só a situação de Jeremias, irmãos. Dizendo que era 70 anos, o outro dizendo 2. A diferença era excomunal. Agora, irmãos, imagine só uma coisa. Um começar a dizer, você vai sofrer 70 anos. E o seu rei, que vocês cantam, vocês gostam, ele vai voltar. Vocês podem esperar. E ele dizia assim, assim diz o Senhor. Ele usava no meio da congregação o nome do Senhor, dizendo que era só 2 anos, e que era para ficar em paz, que isso ia ser resolvido de forma fácil. O rei vai voltar. Agora Deus levanta o profeta Jeremias e vai dizer, é 70 anos. E isto não é assim. E não é assim. Irmãos, imaginem, eu fico a pensar, irmão, a situação do profeta Jeremias. O povo quer acreditar nos 2 anos. Ainda mais dizendo assim, assim diz o Senhor. Queridos, vamos entender uma coisa. Estou com medo do meu tempo, não dá. Vamos entender uma coisa. Quando o profeta, ele ganha, irmãos, ele é lapidado, ele ganha uma sutileza. Ou seja, ele se torna um 2º grau, um 3º grau. Depois ele é um doutorado, um mestrado, um PhD. Fica cada vez mais difícil você distinguir se ele é de Deus ou é do diabo. Por que eu estou dizendo isso aos irmãos? É porque as pessoas estão à procura de paz. As pessoas estão à procura de satisfazer os seus desejos. Encontra alguém que diz assim, olha, você não vai sofrer 70 anos não. Assim diz o Senhor. É só 2. E o rei que você quer vai voltar. Agora chega o profeta de Deus e diz, não, você vai sofrer 70 anos. Não, isso não serve. Chegou o ponto, irmãos, desse falso profeta
agarrar o homem de Deus. Olha só, irmãos. Pegar aquela canga que estava no seu pescoço, aquele grilhão, quebrar, porque era de madeira. Ele foi lá no meio do povo e disse: se você está profetizando coisa errada, foi lá e avançou no pescoço do profeta Jeremias, arrancou aquele grilhão, quebrou diante do povo. O profeta Ananias, irmãos, falando tudo que o povo quer ouvir, que eles desejavam. E agora o outro se levanta, arranca aquele grilhão de madeira, revestido de couro, quebra. E Deus que está dizendo. E vou dizer, Jeremias estava profetizando coisa futura, sim ou não? É aí que é o problema. O outro estava dizendo coisa futura também, mas só 2 anos. Que situação que Jeremias ficou, irmãos. Queridos, onde eu quero chegar? Às vezes, para você procurar a paz, você enfrenta a tempestade. Aqueles que procuram, irmãos, seguir o caminho da paz e a santificação, não encontram, irmãos, momentos fáceis nesta vida. Não encontram. Encontram confrontamentos, às vezes vexame, irmãos. Vexames. Porque você ser confrontado, irmãos, e pegar o seu negócio e quebrar diante do povo, dizendo: você não está falando de Deus, é eu que estou falando. Olha, irmãos, não é coisa simples, não. Às vezes você lê aqui, mas ficar na pele de Jeremias naqueles dias não foi coisa simples, irmãos. Foi difícil. Foi difícil. Só que tem uma coisa, irmãos, isso aconteceu no 5º mês. Jeremias abriu a boca e começou a falar. É aí que está a diferença. Jeremias começou a falar, dizendo assim: olha, o rei Joaquim que você está falando que vai vir, para cá ele não volta mais. Lá onde ele está, ele vai morrer. Você está dizendo que é 2 anos? Não é 2 anos, Ananias. Assim diz o Senhor, é 70 anos. E vou dizer uma coisa. Essa canga que você quebrou aqui de madeira, Deus vai colocar uma em você, é de ferro. Que ninguém vai conseguir quebrar. Não percebe a mudança? Disse: aqui foi madeira, mas Deus vai colocar uma de ferro no povo. Sabe quanto tempo durou a vida desse homem, irmão? 2 meses. 2 meses. Queridos, eu sei que você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Eu preciso lhe ajudar nessa hora. Às vezes, para você atingir o momento da paz que você tanto deseja, você vai enfrentar problemas nesta vida. Não significa dizer que quando há trégua, é porque está em paz. Quando existe uma trégua, não significa dizer que aconteceu a paz. Não se engane. Não dê trégua. Enfrente o problema até o fim. Cessar fogo não significa dizer que agora tem paz. A paz só vai se encontrar quando as partes entender que a impureza, o erro, as falhas têm que ser resolvidas. E que de forma tem que ser resolvida? É nos pés de Jesus. É quando as coisas se resolvem na palavra de Deus. Fora disso não há paz. Não adianta tampar com uma peneira ou passar debaixo do tapete os problemas. Jeremias enfrentou os problemas de frente. Quebraram o jugo que Deus pediu para ele construir. Humilharam. Mas lá na frente, outra vez verei a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve.
Nós temos uma outra passagem na Bíblia que eu acho também muito interessante. É a passagem de o rei Josafá com Acabe, quando eles se reúnem para fazer uma guerra. Engraçado que se uniram, né? Norte e sul. É um reino dividido, mas agora se uniram. Se uniram. Com casamento e tudo. Agora, irmãos, eles queriam ir para a guerra. E a Bíblia diz que se juntou uns 400 profetas, mais ou menos, e disseram assim, pode ir para a guerra. E o rei Acabe ficou emocionado. Olha, irmãos, porque essas coisas emocionam até, né? Porque uma guerra na frente, uns 400 profetas falsos dizendo, vai que vai dar certo. Vocês vão vencer, vocês vão conquistar, serão vencedores. Olha, irmãos, eu ando muito preocupado com isso. Confesso a vocês. O inimigo, irmãos, ele está à procura de te enganar. É tanta coisa que se diz, irmãos, e não acontece. Eu creio, irmãos, na palavra de Deus, mas em coisa falsa não. O pro-rei Acabe ficou animado. Diz, Josafá diz, tem algum profeta aí? Ah, tem um aí. O Acabe disse, eu não gosto dele não. Por que você não gosta dele? Eu não gosto dele porque ele só fala contra mim. Nada, não tem chave, não tem porta aberta, não tem carro, não tem... Só contra mim. Deus, chama ele. Você quer ver? Chama ele para você ver. Micaías sai lá da prisão. Porque essas pessoas ficam sempre buscando mesmo, viu, irmão? Aí Micaías, profeta do Senhor. Porque uma coisa é você procurar ter paz se afastando da verdade. É tudo que Deus não quer, queridos. Deus não quer covardes. Enfrente o problema de frente. Imagine só Micaías no meio o rei Acabe no seu trono. A Bíblia fala, Josafá no seu trono. 400 profetas dizendo que a vitória era certa. Enfrentar toda essa turma aí, eu vou ter dificuldade aqui. Queridos, não venda a tua paz por nada desta vida. Não venda a tua paz. Não. Isso não é ter paz. Ter paz é enfrentar Herodes. Isso é paz. Ter paz é enfrentar os escribas, os fariseus da época, como Jesus enfrentou. Isso é ter paz. Para estas pessoas, Jesus disse, eu trouxe foi espada. Para essas pessoas, eu trouxe espada. Para essas pessoas, a minha espada está fora da bainha. Eu não faço acordos em sacrifício da paz. Não, senhores. Micaías entrou, irmãos, dentro do palácio e disse, olha, eu vejo esse exército como ovelhas sem pastores. Eu vejo isso aí, é dispersão, eu vejo isso aí, um fracasso, não tem vitória nenhuma. Eu não falei que ele só fala contra. Pode sair com esse homem daqui. Queridos, isso não significa dizer que Micaías perdeu a paz. Não, ele falou aquilo da boca do Senhor. O que Acabe fez? Vou disfarçar de rei. Não adianta disfarçar. Não adianta mudar a roupa. A flecha vai chegar. Eu vou disfarçar um pouquinho aqui para ninguém souber que eu sou o rei. Assim eu sou poupado.
Bom, vocês conhecem bem a história. Um homem abriu o arco. A ermo, sem qualquer lugar. Tinha um endereço certo entre as fivelas. Naquela brechinha, Urias, que estava ali desprotegido. É ali que a flecha entrou. E foi o corre-corre, né, irmão? É o corre-corre. E salva o rei, e põe o rei na carroça. Vamos voltar, vamos pedir ajuda. O sangue vinha fazendo risco no chão. E os cachorros vinham lambendo. O rei chegou morto. Palavra do profeta Micaías. Para onde você vai, você não volta com vida. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus venha nos proteger. Que nós possamos ser o veículo da paz. Problema nós vamos ter? Vamos. A Bíblia diz que para cada um Moisés tem um James e um Jambres. Para cada um Moisés, você tem dois, um James e um Jambres. Não pense que aqui tem vida fácil. Não pense que aqui tem vida fácil. Para cada um Micaías tem um Zedequias. Para cada Jeremias tem um Ananias. Confrontamento, irmãos. Mas não vendo a minha paz. Não vendo. Não. Se tiver que enfrentar, vamos enfrentar. Mas a paz vai prevalecer. A paz vai prevalecer na sua casa. A paz vai prevalecer na sua empresa, no seu escritório, na sua oficina, onde que tiver. A paz vai prevalecer. Em nome do Senhor Jesus. Não se venda achando que vai ter uma paz, mas essa paz é falsa. Exatamente. Queridos, vamos pensar nisso muito forte. Eu vou ser odiado. Irmãos, por conta disso, de Jesus manter a linha firme, levar ele na cruz. Foi isto. Ele foi inflexível com aqueles homens. Jesus não se vendeu por nada. Disse, a cruz, tudo bem, eu vim para isso. Mas não muda o meu discurso. Amém? Não mude, não faça assim. Agora, vamos, irmãos, procurar a paz de todos os meios. Entenda o seguinte, não procure ouvir aquilo que você deseja ouvir. Diga, Senhor, põe nos meus ouvidos aquilo que eu preciso ouvir. Que chegue aos meus ouvidos aquilo que eu preciso ouvir. Aleluia. Aquilo que eu preciso abastecer a minha alma. Porque você vai ter grandes problemas. Não queira ter 400 profetas falsos profetizando para você. Não queira esses profetas. Procura onde está Micaías. Para dizer aquilo que você precisa ouvir. Procure onde está Jeremias com uma canga no pescoço, sofrendo, para dizer ao povo o que eles iam passar. Porque o apóstolo disse que nos últimos dias ia ter o quê? Falsos. Agora, uma coisa que me chama a atenção, irmãos, que é assim muito importante, é que no meio dos falsos, do certo, não significa dizer que o falso está longe, está perto. Sabe de uma coisa? Aqui por onde eu passo, o diabo já vai longe. Não pense assim, não. A Bíblia diz que lá tinha muito falso. Micaías estava lá? Estava. Mas tinha 400 falsos. Não se engane. Estão por aí tentando enganar. Tentando fazer que você tenha uma falsa paz. Esta é a preocupação, irmãos. O Espírito Santo está nos incomodando. Não procure uma falsa paz. Não abre trégua. Não faça acordo.
achando que agora deixa disso. Sabe que negócio? Deixa disso. Não, não é deixa disso, não. As partes precisam se reconciliar. Não é deixa disso, tem que ter reconciliação. Porque é de seguir a paz com todos e a santificação. Ou seja, é preciso o acerto para ter santificação. Agora, nós precisamos, irmãos, fazer assim, estar atento a algumas coisas. Porque, às vezes, nós queremos acertar. Não, às vezes não. Nós queremos sempre acertar. Agora, nós temos que estar muito preocupados, irmãos, com a nossa fala. Porque da forma que às vezes nós falamos, às vezes corrigimos um, mas entristecemos 10, 20. Toma muito cuidado. Porque se nós não usarmos, irmãos, a forma correta de nós nos pronunciarmos, pode causar tristeza. A Bíblia diz que a mãe corrige o filho, sim ou não? Sim. Mas existe uma recomendação, que ela não deve fazer o quê? Irritar. Porque a forma, às vezes, de você falar, você vai irritar o seu filho. E o apóstolo diz que esse fato de você irritar a criança vai causar nele o quê? Desânimo. Então, irmãos, nós precisamos nos atentar na palavra do Senhor, porque você quer chegar no objetivo, mas saiba como chegar. Porque de repente você chega que nem um trator e vai quebrando as coisas do lar até chegar aonde você quer. Isso não... A casa fica sem paz. Não fica saudável. Você tem que tomar os cuidados de como resolver o problema. Diga, Espírito Santo, me ajuda a resolver esse problema com meu filho, com a minha filha, com meu esposo, com a minha esposa. Me dê inteligência, Espírito Santo. Como resolver para não trazer conflitos e problemas? Ou senão você vai resolver um problema. O problema está numa chuva, uma chuvinha fraca, serena. Mas da forma que vai se resolver, transforma numa tempestade. Depois você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Não, queridos, a palavra branda, irmãos, ela muda tudo. Conserta, você chega no objetivo. Olha, irmãos, eu já estou encerrando. Eu tive um gerente, irmãos, assim, por muito tempo, eu ficava assim impressionado, irmãos, da capacidade extraordinária que ele tinha de resolução de problemas. Era impressionante a habilidade que ele tinha. Eu falava para ele, não vou dizer o nome dele aqui agora, porque não precisa, mas eu dizia assim para ele, mas como o senhor tem uma habilidade de resolução de problema? Ele deixava as duas partes assim, a gente ficava assim, pedindo desculpa para ele. Porque da forma que ele resolvia, irmãos, de uma forma tão pacífica, era impressionante. Eu fico feliz por ter conhecido essa pessoa. Eu aprendi muito com ele, dele assim, resolver tantos conflitos, tantos problemas. Ele tinha muito cuidado, irmãos, em resolver problemas. Uma certa feita, ele me chamou na sua sala, fechou a porta, ele não costumava fazer isso. Aí eu disse, senta aí. Naquela época, meu nome era Marquinhos. Velhos tempos, 65 quilos. Agora quase o dobro. Não chega o dobro, não. Ele falou, senta aqui, Marquinhos. Assusta não. Eu disse, o senhor fechou a porta? Ele falou, não, eu estou com um problema para ser resolvido. E eu estou com a caneta na mão.
e eu preciso assinar a demissão de alguns funcionários, em virtude de um conflito que você sabe que teve aí. Analisando assim a sua forma de ser, sua procedência, eu gostaria assim que você me ajudasse. Porque, Marquinhos, eu não quero cometer um erro. Eu não quero colocar para fora nenhum funcionário assim que é para ficar. Eu estou com esses nomes aqui. Se você não tiver condições agora de me dizer, pegue esses nomes, avalie se eu estou correto. Olha, irmãos, eu era um preparador de máquinas. Na época não era gerente, não era nada. Tinha gerentes ali, tinha muita gente na minha frente. Ele disse, eu quero que você analise isso aqui, porque eu sei que o que você falar é a verdade. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor, não para a minha glória. E eu olhei os nomes, olhei. Eu disse, o senhor está correto. São essas pessoas aqui mesmo. Não tem mais ninguém? Eu disse, não tem. São esses nomes aqui mesmo. Tá muito bem, Marquinhos, tá muito bem. Aí conversamos um pouquinho. Eu disse, estou indo para o RH agora, levar os nomes que serão demitidos na próxima sexta-feira. Irmãos, é muita responsabilidade. Mas o que eu queria dizer, era um homem que queria viver na paz. Embora tendo poderes para fazer, se errar um, outro tá bom, não. Ele queria fazer o melhor. Que o Espírito Santo nesta noite, aqui e onde você está, faça o melhor. Dedique para o melhor. Se você vai fazer alguma coisa, analise se isso não vai trazer problemas para alguém. Atire os seus objetivos. Isso vai ser muito bom para você e para a comunidade, para a sua família. Se o seu esposo não é crente, não brigue com ele. A Bíblia diz que você tem que ganhar o seu esposo de que forma? Sem palavras. Não é com guerra que você vai ganhar esta. Não é. Não é com gritaria. Não é com essas coisas que se resolve. Peça ajuda, o Espírito Santo me ajude a decidir este ponto, aquele outro. Se você não tem ainda o momento de você abordar, busque em Deus. Busca no Senhor. Deus vai lhe dar a capacidade extraordinária para resoluções de grandes conflitos e de grandes problemas. E o nome do Senhor será glorificado. Esse cuidado que você deve ter vai honrar o nome do Senhor. E por outro lado, não acredite em todas as vozes. Não acredite. Mas ele falou que Deus está falando, não acredite. Primeiro vai para a palavra do Senhor. Vê se realmente Deus está falando. Porque isso pode lhe trazer conflitos. Você pode perder a paz. Porque quando não vem de Deus, vem como seta para lhe tirar a paz. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu poderia terminar na próxima quinta-feira, mas vou encerrar por aqui. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos, por tudo que Deus nos tem dado. Eu estou muito feliz, porque estava preocupado. É algo de Deus para os nossos corações, que eu tenho certeza que fará grande diferença na minha e na sua vida.